Homossexualidade, os dois lados de uma mesma moeda. Filha da puta. Homossexualidade, os dois lados de uma mesma moeda. Um dos lados dessa moeda trata-se de uma verdade que muitas pessoas insistem em não enxergar. A homossexualidade sempre existiu entre os seres humanos e vai continuar existindo enquanto a nossa raça também existir. Discriminar uma pessoa por sua opção sexual é a mesma coisa que discriminar uma pessoa pela cor ou discriminar uma pessoa porque ela não se enquadra no modelo de beleza que a sociedade hoje impõe. Eu não vejo a homossexualidade como uma opção de vida, e sim uma imposição da natureza da própria pessoa. Eu não acho que seja do tipo assim, cansei de ser macho, agora vou começar a ter prazer de outra forma. Não, eu acho que não é por aí. Eu acho que a pessoa, ela já nasce com, não sei, uma alteração genética, não sei a que nome se dá, mas enfim, ela já nasce com a propensão a ser homossexual. E obviamente isso vai aflorar quando ela já tiver com idade já de entender exatamente o que é sexo. E eu digo isso porque eu conheci menino de 5 ou 7 anos de idade que desde essa idade ele já tinha aquele jeitinho mais afeminado de ser, entendeu? Ele era um pouco diferente dos outros meninos da idade. E foi se tornando cada vez mais evidente à medida com que o tempo foi passando. E chegou ao ponto de simplesmente ele se assumir depois que já estava adolescente, já quase entrando na fase adulta. Ele assumiu a homossexualidade e hoje vive normalmente como devem viver todos os homossexuais. Afinal de contas, não há problema algum em ser homossexual. E eu digo mais, vamos pegar o exemplo de um menino homossexual que ainda não se assumiu. Ele entra na puberdade e ele percebe que as meninas são as amigas dele, mas ele começa a ter interesse por meninos, da mesma forma que as amigas têm, ele também tem. E começa um conflito interno muito grande, porque nem sempre ele quer ser aquilo que a natureza está lhe impondo. E esse conflito interno, se não for muito bem tratado, pode desencadear problemas seríssimos para essa pessoa. Buscar fuga em drogas do tipo álcool, do tipo maconha, ou seja, qualquer outro tipo de droga, é muito comum nessa fase, porque ele tem diante dele um problema que parece sem solução, mas que na verdade é, de uma certa forma, não muito complicado de se resolver. Basta que ele se assuma, basta que ele chegue na família, perante a sociedade que ele convive e dizer, eu sou homossexual. Vai haver um choque inicial? Muito provavelmente vai haver, mas passa, e isso vai se tornar uma coisa natural para aquele ciclo de amizade, para aquela família. Já as igrejas, ou pelo menos a grande maioria das igrejas, principalmente as igrejas cristãs, elas veem o homossexual como uma aberração da natureza ou um ser que não se enquadra dentro daquilo que tem que ser, enfim. E muitos dizem, ele é filho do demônio. Mas essa mesma igreja que diz que todos somos filhos de Deus. Portanto, ou nós não somos todos filhos de Deus, ou Deus e o diabo é a mesma pessoa. E é bom a gente refletir sobre isso. Agora vamos ao outro lado dessa moeda. Homossexuais e heterossexuais são todos iguais, são todos seres humanos. A única coisa que muda é a preferência sexual. Mas engolir uma ditadura, digamos assim, uma ditadura sexual que nos está sendo imposta pela mídia e pelo governo já é uma outra coisa. O reconhecimento por parte da justiça brasileira da união estável entre pessoas do mesmo sexo está sendo visto por muitos homossexuais como um troféu que os fazem superiores aos demais seres humanos, no caso dos héteros. Falar hoje de homossexual está tão complicado quanto falar hoje do negro. A gente tem que medir muito bem as palavras para que a gente não corra o risco de ser taxado de homofóbico, no caso do negro de ser taxado como racista. Esse vídeo mesmo é a terceira vez que eu estou gravando. Toda vez que eu faço, quando eu vou ler, tem uma palavrinha que pode ser interpretada de uma outra forma e eu vou acabar ganhando o nome de homofóbico, coisa que eu não sou. E no caso se fosse de negro, de racista, e não é exatamente este o caso. Mas o fato é que está sendo implantado aqui no Brasil uma espécie de uma ditadura silenciosa, algo que está chegando sem que muitas pessoas percebam, mas quando a gente vê, meu amigo, a coisa já está feia. O fato da gente não poder falar aquilo que pensa já é uma ditadura. Você está sendo cerceado do seu direito de expressão. E agora eu vou falar do ponto mais melindroso de toda essa história, pelo menos no meu ponto de vista. A bicha.
Sim, porque é possível você distinguir a bicha dos homossexuais. Os homossexuais são como nós, héteros, que vivem normalmente. Muitas vezes você nem percebe que a pessoa é homossexual, ou quando você percebe é algo assim muito sutil. Agora, a bicha não, a bicha é aquela coisa espalhafatosa. É aquela pessoa que quer mostrar a sua opção sexual e de uma certa forma quer fazer você engolir aquilo. Existem casos de bichas que instigam a pessoa, um hétero, ao ponto dessa pessoa perder a cabeça e depois ele ser processado por homofobia. Portanto, a bicha ela deveria ter consciência de que ela é uma pessoa que tem os mesmos direitos de qualquer outra pessoa, mas também tem os mesmos deveres. As leis que se aplicam aos héteros ou aos homossexuais também se aplicam à bicha. E não há mal nenhum em viver em harmonia e principalmente com descrição. E por fim, não importa a opção sexual. Todos temos o direito de vivermos como nós bem entendermos. Mas todos nós também temos o dever de respeitar o próximo, seja ele homo ou heterossexual. Um grande abraço e até mais. Se tudo é útil, tudo é obra e ruína. O que sobra é o que guardamos, nosso lixo é nossa sina. O que sobra é o que guardamos, nosso lixo é nossa sina.